Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 19, Os Pertences de Quem Parte. Quando dali saímos, o legário cumprimentou-me. Obrigado, Luiz, foi muito bom você ajudar o Laerte. Nada fiz, só conversei com ele. Creio, o legário, que se torna necessária uma orientação sobre a doação de órgãos. A pessoa tem de conscientizar-se de que, quando doa, está cedendo por amor e não por entusiasmo. Tem razão. Na maioria dos transplantes que não dão certo, a rejeição muitas vezes é causada pelo doador desencarnado, que não se conforma em ver um dos seus órgãos sendo usado por outra pessoa. Notemos que os transplantes feitos com órgãos de familiares são os que mais dão certo. O que fazer então? Criar banco de doadores, onde estes seriam orientados por psicólogos e pessoas capacitadas. Mas existem casos de doadores compulsórios, que desencarnam como indigentes sem doar seus órgãos, e a medicina se utiliza deles. Esses não dão trabalho na espiritualidade. É verdade, Luiz. Tanto é que foi constatado que os melhores doadores são aqueles que tinham doado os órgãos em vida e a medicina os utilizou. O mal está na mente humana, não é, Olegário? Sim, a casa mental leva o homem a criar o seu céu e o seu inferno. Andamos por muito tempo calados até o momento em que fomos convidados por Olegário para voltarmos até Jurema. Alojada numa cadeira como as de dentista, sobre ela observava-se um aparelho em forma de cone. Jurema parecia sonolenta, mas quando o aparelho foi ligado dele, partiu uma luz tão brilhante que iluminou o lar de nossa irmã. Ela reagiu como se despertasse naquele momento, ajeitou-se na cadeira e respirou fundo. Surgiu o interior da casa e os 4 filhos de Jurema, revirando os seus pertences, à procura de documentos para receberem a pensão e o seguro. Ela foi encolhendo-se naquela cadeira. Tamanho era o desespero dos filhos que atingia Jurema na espiritualidade. Queriam encontrar os documentos, mas desequilibradamente iam desarrumando todos os pertences da mãe. O Dr. Paulo foi projetando a luz azul para ver se acalmava a doente. Tive pena de Jurema. Sua família nem ao menos esperava os 7 dias de adaptação do espírito desencarnado para iniciar a desarrumação da casa. Só haviam passado algumas horas e já estavam eles mexendo e remexendo os pertences de Jurema. Uma das filhas dizia: preciso dar tudo aos pobres para ajudar mamãe. Falei: vou até essa casa dizer a esses malucos que quem morre não vira santo de um dia para o outro. Que vontade de se intrometerem no que não lhes pertence. Calma, Sérgio, nem todos são desprendidos. Vimos um dos filhos fazendo a partilha. Isso é meu, isso é de fulano, isso não presta, damos aos pobres. Nisso, Jurema perdeu os sentidos, então perguntei: é certo trazê-la com tão poucas horas de desencarne para assistir uma cena dessas? Não, Luiz, só se passou um dia e ela queria saber o que acontecia no seu lar, depois da sua partida. Como querer é poder, foi trazida à sala de projeção para ficar ciente de tudo. Existe espírito que nada deseja saber? Sim, muitos, principalmente se possuem conhecimento espiritual. Depois disso, Jurema, voltando a si, pediu para ser projetado novamente o filme. Vimos então as roupas, os objetos, enfim. Tudo o que pertencera àquela mulher seria escolhido, partilhado e doado. A família não queria qualquer lembrança. Amanhã mesmo quero me livrar dessas coisas, disse Darcy, uma das filhas. Jurema sofria e às vezes dizia: não dê isso, espere eu me equilibrar. Mas nada. Principalmente, o que as filhas julgavam fora de moda era tirado na sacola de doações. Irmão, há quanto tempo desencarnei? Perguntou Jurema. Segundo informações, apenas 24 horas.
Depois do enterro, para afastar os pensamentos, sua família aproveitou a dispensa do trabalho com a intenção de arrumar suas coisas, Jurema. É bom mesmo, coitados, eles estão sofrendo tanto. Por isso, irmãos, é que estão se desfazendo de tudo o que representa lembranças minhas. Olhei o meu grupo e falei: mãe é mãe. O que aqueles urubus precisam é de umas boas palmadas. Aí Sara argumentou: mas os espíritas dizem que devemos doar tudo daquele que partiu. Passei a palavra a Lourenço, que explicou: o homem deve fazer o que o coração pede. Não é um médium ou uma casa espírita que nos vai obrigar a fazer algo que interferirá no nosso modo de pensar. É prematuro uma separação abrupta dos pertences daquele que partiu. Temos de ir devagar, separando, guardando com muito carinho e respeito. Se um orientador espírita lhe manda dar tudo o que pertenceu ao morto, porque você vai apenas dar os objetos de uso pessoal. A casa, o carro, as contas do banco não são incluídas? Só os objetos são lembranças? Claro que não. Por isso devemos respeitar o ente que desencarnou e ter um cuidado maior com os seus pertences e pouco a pouco ir vestindo os pobres. Hoje é um mendigo que tirita de frio, amanhã é o pobre que caminha descalço. Entretanto, fazer malas de objetos e jogá-los fora para não ter lembranças é falta de amor e isso faz o espírito sofrer. Lourenço recorda uma vez que a médium que me serve foi fazer uma prece para um desencarnado. E quando ele chegou ao seu lar, correu em busca dos seus pertences. Sorriu de alegria porque ainda precisava recordar-se daquilo que na terra ficara. Não será ruim para o espírito desencarnado esse apego? Perguntou Sara. Se um recém-desencarnado não for um missionário, estará convalescente e como tal vai ser tratado. A família tem de colaborar e o certo é agir como se nada houvesse acontecido. Devagar, vai guardando os pertences ou os doando, fazendo com carinho. Fulano toma essa roupa, ela pertenceu a alguém que muito amo. Faça bom uso dela. O que dizer àqueles que fecham os quartos, conservando-os, como se esperassem o retorno do desencarnado? Também isso faz muito mal ao doente. Este, muitas das vezes, rejeita o tratamento espiritual para vampirizar os familiares, retornando ao lar em busca dos seus pertences. Volto a falar, tudo tem de ser espontâneo, nem mais nem menos. Pouco a pouco vamos nos separando dos objetos daquele que partiu ou fazendo bom uso deles. Agora, sair do enterro, ao mesmo tempo que todos os pertences do homem, é lamentável. Lourenço, temos muito a aprender para não magoarmos as pessoas. Deve ser triste, muito triste, ver o que foi nosso ser leiloado entre familiares e empregados. Quem dá mais, quem dá mais. Olha, gente, sinceramente eu não concordo muito com o texto. Até pelas coisas que eu já estudei dentro da doutrina, nós sabemos que o espírito não pode ter apego. Se ele tem apego às coisas materiais, ele vai ficar voltando para realmente passear em torno das coisas que ele ainda julga ser dele. No campo espiritual, nós vivemos em casas que nós não compramos, não alugamos e não é nossa. São casas comunitárias de grupos de espíritos afins. Nós ficamos lá em forma de rodízio nessas casas. Nós não temos lugar certo para ficar. Na verdade, nós somos ciganos no campo espiritual. Cada momento a gente é chamado para viver em um lugar diferente, até que se chegue o momento da gente reencarnar. Então, aqui eu não estou dizendo que deveria ser da mesma forma, mas à medida que a gente vai evoluindo, por que não? Tem famílias que eu conheço que tem 3, 4 casas no mesmo quintal e convivem muito bem ali juntas, fizeram um mini condomínio. A gente não vai morar em prédio, em apartamento, não é conviver no meio de um monte de gente? Então, assim, a casa é provisória, nós sabemos que nós vamos morar enquanto a gente vive, depois a gente não tem mais casa. A gente vai para o plano espiritual, não tem mais lugar certo para ficar, até que se coloque uma nova situação na nossa vida. Se eu tive uma experiência, eu sempre conto essa experiência porque me marcou muito, né? Então quem assiste meus vídeos sempre vai falar assim, ela já falou sobre isso. Eu fui fazer um trabalho em Pirapitingui e é uma colônia
só de leprosos, que hoje a gente dá o nome de hanseníase por conta do preconceito, mas é a lepra, é aquela lepra lá da época de Jesus, né, que vai corroendo o corpo da pessoa de pouquinho em pouquinho. Então, você chega lá, alguns que têm um pouquinho mais de saúde, eles moram em casas que são emprestadas, como acontece no plano espiritual. Essas casas são mantidas pelos familiares e pelo governo e por ajuda de pessoas de fora. São construções iguais à nossa aqui. 2 quartos, sala, cozinha, 1 quarto, sala, cozinha. É uma casa normal, alvenaria, tem quintal, tem cachorro, é uma vida normal daquela família. No entanto, eles têm hanseníase. Eles não podem conviver em sociedade porque a doença ela é contagiosa. Então, eles têm que viver ali isolados, num campo isolado. E aí você anda pelas ruas, tudo asfaltada, tem a parte também rural. É um lugar assim lindo. É uma cidadezinha linda, dentro de uma outra cidade, né? Fica dentro de Pirapitingui. Enfim, tem padaria, tem igreja, tem centro espírita, tem farmácia. E tudo que é comprado ali fica por ali mesmo. O dinheiro gira em torno da colônia. Eu acho ela uma reprodução assim fidedigna do que acontece no plano espiritual. Então, por exemplo, se eu tiver rancerias, eu vou para uma casa dessa, hoje só tem eu e o Mike, então só vai eu e o Mike lá para essa casa. A gente vai viver lá até enquanto eu conseguir levar a doença. À medida que vai ter que ir cortando partes do meu corpo, porque vai inflamando, infeccionando, até que não tem mais jeito, tem que ir cortando, né? Eu cheguei a visitar uma senhora, porque ela tem um hospital lá dentro, tem pronto-socorro. Eu visitei uma senhora dentro do hospital lá, que ela só tinha o tronco da virilha para cima e o pescoço. E aqui cortado e aqui cortado. Né? Então ela só tinha o tronco, cabeça, bem dizer. E ela estava embaixo de um lençol e sorridente quando eu apareci na porta, assim lá, Dona Conceição, não esqueço o nome dela. E aí quando eu saí, cheguei assim na porta, ela abriu aquele sorriso lá deitada na cama. E eu imaginava que a mulher tivesse o corpo inteiro, ela estava embaixo de um lençol. Aí eu falei para ela, cheguei como se eu tivesse conhecimento, como se a gente já tivesse visto antes. Foi muito engraçado, foi muito bonito. E aí a orientação que a gente recebe do dirigente do trabalho, que a gente só foi lá para entregar bolacha de água e sal, bolacha de maisena, pertences de higiene dentro do hospital, né? A visita é rápida, a gente pode dar um passe se quiser. E quando eu cheguei na porta que ela deu aquele sorriso, eu não aguentei. Para mim, eu estava revendo uma pessoa. Foi uma coisa assim muito incrível. E eu pulei na cama daquela mulher e fui abraçar ela. Só que ela não me abraçou. E ela continuava sorrindo. E eu falei, o que a senhora tem? A senhora tem a hanseníase e o que está doendo na senhora? Eu machuquei a senhora porque eu fiquei assim tão feliz com o seu sorriso que eu te abracei. E ela falou assim, foi um abraço tão gostoso que eu recebi, fique em paz. Eu não consigo te abraçar. Aí ela falou, baixa o meu lençol para você ver. Eu falei, não, isso é falta de respeito. Ela falou, não, pode baixar, tô deixando você abaixar meu lençol. Aí eu fui abaixar o lençol e ela só tinha o tronco e a cabeça. Aí me deu aquela coisa de emoção e ao mesmo tempo de alegria de estar revendo aquela pessoa. Tanto é que eu fiquei abraçada nela o tempo todo. Chegou o dirigente na porta e deu aquela carcada em mim, porque a gente não podia ter esse contato físico. Pode pegar a doença, né? Ele estava certo. Errado era eu, mas é um encontro de almas, não tinha muito o que fazer. E dali do hospital, a gente foi na casa de pessoas para ensinar a fazer o evangelho, ou para ver se estava precisando de alguma coisa, né? A caravana que nós tínhamos na época, acho que era em torno de 30, 40 pessoas, então foi bastante gente, foi bastante material, foi legal. E quando nós chegamos na casa de uma senhora, ela falou assim, vocês podem me ensinar a fazer o evangelho? Eu sei que vocês estão aqui para isso, né? Aí o meu dirigente falou, claro, nós entramos para ensinar ela a fazer o evangelho, e o meu dirigente falou para ela assim, a senhora começa, faz uma prece para iniciar as orações, né? Ela falou, ai meu Deus do céu, mas eu não sei fazer prece, eu preciso aprender com vocês, porque Deus é tão maravilhoso. E aí ela começou a falar. Aí o dirigente falou para ela assim, tá vendo, irmã? Você acabou de fazer uma prece. A prece não é decorada. A prece é quando você falou ali, ai meu Deus, pronto, você já chamou Deus, você fez uma prece. Essa mulher entrou em prantos. E aí a gente ensinou a fazer evangelho, beleza, foi embora. E depois, no final do trabalho, a gente foi para um retiro, onde tinha a parte prática mediúnica,
Nós passamos em várias casas, no hospital, então certamente tinha alguns irmãozinhos ali espirituais andando junto com a gente. E na hora do retiro, na hora da parte prática mediúnica de deixar, né? A gente foi para debaixo de uma árvore, distante de todo mundo, bem distante. E só tínhamos nós lá, né? O pessoal da caravana. E conforme a gente pediu, né, para que manifestasse os espíritos que estavam ali nos acompanhando, uma espírito que quis dar comunicação, ela chorava em prantos. Ela falava assim: ai, estão usando minha caneca, estão usando louça que eu nunca usei, que eu só colocava de enfeite, eu tenho maior carinho, eu tenho, né, ciúme das minhas coisas, estão usando as minhas coisas, eu não quero que use. E na verdade é isso que eu expliquei. A casa é rotativa. Então, depois que higieniza a casa, até os utensílios da casa podem ser utilizados por outra família que vai vir no lugar. A casa não é de ninguém, é uma casa rotativa. Então, era normal que as pessoas entrassem lá e usassem as coisas que tinha na casa, né? E não é uma coisa de invasão, é normal. Às vezes, uma pessoa com menos poder aquisitivo não tinha como comprar caneca, xícara, e aí acabou usando da mulher que tinha falecido, que estava desencarnada. E ela estava muito revoltada. Ela falou: eu vou ficar lá, vou ficar perturbando, porque eu não quero que use. Eu não sou uma pessoa ruim, mas eu não quero que use minhas coisas. Então eu discordo com a leitura porque eu tive essa experiência, eu vi como que fica agoniado o espírito do outro lado por alguém utilizar aquilo que é dele. Então, é que nem eu gosto da minha camiseta aqui, beleza. Se eu desencarnar, eu não vou fazer gosto. Eu tenho conhecimento de que essa camiseta é só para me usar aqui. Quando eu chegar do outro lado, não é para usar, só se eu quiser. Eu vou lá e plasmo ela, materializo ela através do fluido e tenho uma camisetinha do caramelo de novo. Mas essa que eu estou usando aqui agora não vai comigo. Então qualquer pessoa pode utilizar. Para mim, o que importa é ter utilidade, como a gente estava falando de doação de órgãos ontem, já pensou? É um desperdício você ir embora com saúde, né? Desencarnar com saúde, com alguns órgãos funcionando bem, e sendo que tem gente que precisa de órgão e você não doa. Por quê? Então você pode doar. E como eu tive essa experiência com essa senhora, o que aconteceu? Tanto no desencarne da minha mãe, como no desencarne do meu pai, como no desencarne do meu próprio marido, eu não guardei as coisas assim, sabe? Você guarda. Meu pai gostava muito de terço, então eu tenho um pijama dele, que tem o cheirinho dele ainda. Eu tenho acho que 2 ou 3 terços, que ele tinha muito terço. Eu guardei alguns terços dele, fotos eu tenho da família inteira, de todos os tempos, de tudo que aconteceu, que eu pude registrar, eu tenho foto. Eu tenho uma colherzinha pequenininha de quando eu era bebê e minha mãe me dava papá, né, naquela colherzinha. Essa colherzinha serviu para o meu marido entrar na polícia militar, eu dei para ele para dar sorte, essa colher voltou para mim. Meu marido faleceu, a colher está comigo. Então ela tem uma história, né? E, sei lá, um celular do meu marido, quando ele morreu, tá comigo até hoje. Não sei, eu não vou lembrar assim das coisas. A minha mãe tem fotos dela, ela foi viajar uma vez, ela trouxe lembrancinha para mim dessa viagem, eu guardo até hoje. Então, assim, uma coisa ou outra que você pega para guardar, para quando você olhar aquilo, recordar de uma viagem, recordar de um passeio, de uma festa, recordar com alegria aquele objeto, te remete com alegria àquela pessoa que partiu, beleza. Né? Eu lembro que eu fiz uma cena, eu não consigo esquecer disso, porque foi muito forte, né? A pancada da notícia que meu marido tinha morrido foi muito forte para mim. Eu fiquei em estado de choque. Algumas pessoas na época devem ter me julgado assim como, nossa, que mulher fria, ela não faz prece, ela não fala nada. Eu fiquei quieta no meu canto, eu não queria falar, eu queria ficar quieta. Eu estava tentando digerir todo aquele processo. Para mim, ele não estava morto, né? Tanto é que no IML eu pedi para uma mãe de uma aluna minha entrar no IML e falar, vê lá através do RE, da foto do RE, se realmente é ele que tá lá, porque eu não tenho coragem de ver. É uma pessoa que eu amo demais para me ter que ver deitado, né? O corpo deitado, inerte. Eu não conseguia assimilar isso. Até porque a gente estava meio encrencado naquela época
Ele tinha mentido pra mim e eu deixei ele dormir na rua, né? Deixei ele dormir no batalhão. Ele era policial. E a gente estava separado há algum tempo. Então, na hora, o peso na consciência é terrível. Eu falei, será que se ele tivesse dentro de casa não teria acontecido isso, né? Bom, enfim, a gente sabe que nada é por acaso. Talvez dentro de casa seria até pior, porque a gente, aí que a gente não quer aceitar mesmo, né? A gente teve aquele período para poder aceitar a separação. Bom, enfim, eu sei que tudo que eu tinha do marido, né, essa cena que eu fiz, né? Eu me arrependo de ter feito. Mas eu coloquei uma música nossa, de quando a gente se conheceu, que era do Sampa Crio. Ele adorava o Sampa Crio e ele usava as letras da música do Sampa Crio para escrever para mim em forma de conquista, né, de paquera. Então a gente cresceu ali ouvindo o Sampa Crio, as músicas do Sampa Crio, e ele me cantava com essas músicas, né? Aí eu coloquei a música do Sampa Crio, coloquei uma camiseta que eu amava, quando ele colocava aquela camiseta, que era uma camiseta branca regata, e um short preto que ele utilizava para fazer exercício físico aqui em casa. Aí eu coloquei a camiseta no chão, coloquei o short, e eu deitei em cima daquela camisa, daquele short, como se eu pudesse deitar de novo, assim, né, no peito dele, né, e ouvindo aquela música, e eu chorei até não querer mais, até eu colocava a música para tocar várias vezes a mesma música, né. E eu fiquei ali contida, olha, um bom tempo. Eu tava lavando roupa. Eu lembro que eu deixei a máquina bater, eu acho que umas 2, 3 vezes enquanto eu fiz esse papelão. Um papelão, né? Porque uma espírita de meia tigela que eu sou. Naquele momento ali, eu não conseguia me desvencilhar da roupa dele, eu não conseguia. Parecia que tudo tinha um cheiro, tudo tinha uma história. Cada roupa que tava ali era uma roupa que a gente suou demais para poder comprar, porque a gente tudo era junto, né? As músicas, tudo. Então, para mim foi muito forte. A morte do meu marido foi um rompimento com alguém assim que, não tirando a importância do meu pai e da minha mãe, mas foi um momento assim de choque, porque foi o primeiro, né? Primeiro de tudo. Inclusive de enterro, de velório, foi o primeiro. Então, para mim foi um choque muito grande e eu fiz tudo errado, porque onde já se viu, ficar ali chorando, pegando a roupa, né? Ora com saudade, ora com raiva, por que que você foi embora? Sabe aquela coisa toda? Eu falei, eu senti uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, aquilo eu tenho certeza que, no mesmo passo que eu fazia a prece para ajudar ele, eu também atrapalhei um bocado meu marido no começo. Porque conhecimento a gente tem, mas mistura com uma série de sensações e sentimentos, gente, que não é mole. Então, desapegar de quem partiu não é mole. E quando a gente faz isso, é pior para eles, porque eles também têm uma grande dificuldade de desapegar da gente. Aí eu esperei, acho que foi uns 2, 3 dias que eu lavei todas as roupas, foi o tempo de secar. E coloquei num saco, tudo junto. Não separei nenhuma roupa dele, né? Eu separei alguns objetos, mas roupa não. E entreguei no brechó. Falei, olha, aqui eu tenho certeza que você vai vender bem baratinho para quem realmente precisa e vai fazer o bem para um bocado de gente, né? Então, era a mãe de um aluno meu, ela era bem pobrezinha na época, tal. Então, eu acho que o que eu fiz ali foi do meu marido foi a coisa mais certa. Agora, aqui na parede de casa tem os dedos do meu pai em massa. Ele pintou o quarto aqui, fazendo com massa corrida com os dedos dele. Nesse quarto que eu tô, tem os dedos do meu pai. No quarto que eu durmo, no meu quarto, tem os dedos do meu marido na massa, na parede. Eu falei que essa casa aqui acabou virando um museu para mim, né? Então, esse quarto aqui já foi do meu filho, então eu redecorei ele para não ter que ficar lembrando que meu filho foi embora e não falar comigo, né? Então, assim, algumas coisas você tenta se desfazer para tua cabeça funcionar de outra forma, né? Se aqui fosse o quarto do Rafael ainda, eu estaria sofrendo demais, porque meu filho já não tá mais aqui dentro. Ele tá vivo, mas ele não quer falar comigo. Se o meu quarto, onde eu durmo, fosse decorado da forma que era decorado na época do meu marido, eu estaria sofrendo, porque toda vez que eu entrasse no quarto, já não chega os dedão dele lá na parede, lá, que, querendo ou não, uma vez ou outra, eu olho para aqueles dedos que tá lá na parede, né? Meu pai, quando ele faleceu, e minha mãe, eu já peguei com meu irmão, falei, olha, vamos lá, eu fiz exatamente o que está escrito aqui no livro e que condenam. Eles condenaram que você não pode ficar lá repartilhando, né, as coisas, cada um pega o que te serve, o que quer, e o restante você doa.
Eu fiz isso com meu irmão. Em relação ao meu pai e minha mãe, meu irmão ia morar na casa do meu pai e da minha mãe, eu volto para minha casa. Mas ele vai ficar lá cheio de lembrança? Aí, no primeiro ano, a gente não tinha condições financeiras para poder mexer na casa, mas assim que meu pai morreu e assim que minha mãe morreu, as coisas dele já foram doadas. Mas a casa ficou ali. Meu irmão ficou morando na casa. Então, tudo era do meu pai e da minha mãe. Armário, cama, televisão, tudo que estava lá é do meu pai e da minha mãe, meu irmão só utilizando. Aí eu conversei com ele depois de quase um ano, que ele estava morando lá sozinho. Falei assim: olha, ele tem poliomielite como eu. Falei assim: você vai ficar subindo e descendo essa escada aí para poder dormir lá em cima? Se você topar, a gente divide a sala e faz quarto aqui embaixo. E você faz uma casa só na parte de baixo. A gente reforma isso aqui. Ele topou e a gente reformou. E as coisas que eram dos meus pais, grande parte das coisas que eram de móveis, objetos, foi tudo doado. Mas depois de um ano, por questão financeira, porque se a gente pudesse ter feito isso desde o começo, era o mais certo. Já pensou se acontece da minha mãe voltar lá e ficar perturbando meu irmão, porque meu irmão tá tomando, pegando a chaleira dela e vendendo, ou porque ela tá percebendo que ele não tá dando conta do jardim dela, ou coisa parecida. Então eu acho que quando a casa muda, né? Muda também a energia da casa. E o espírito, querendo ou não, ele não tem que ter apego pelas coisas materiais. Então ele chegou do outro lado, ele não tem que ficar requerendo as coisas dele aqui. Eu não acho que é falta de respeito. Sinceramente, eu não acho. Eu acho que para quem está do outro lado, fala assim, não, fez o bem, né? Tirou as coisas que não vai usar, deu para quem realmente vai usar, vendeu, o que seja, mas pelo menos a casa agora é daquela pessoa que ficou. Quem foi embora não tem mais casa. A casa que tem é no plano espiritual, que são as rotativas, até o dia que ele reencarnar novamente. Isso não é esquecer quem passou na nossa vida. Pelo contrário, não é esquecer. É garantir que a vida continua. O que vai segurar você com uma outra pessoa para o resto de todas as nossas vidas não é o bem material, não é o que tem, é o que é. É o que sente. Se você sente amor por alguém, esse amor vai ser eterno. Ele não vai acabar. Então, mais dia, menos dia, vocês vão se reencontrar, vocês vão se rever, seja num sonho, num desdobramento, seja numa comunicação dentro de um centro espírita, seja na hora que um parte e chega no plano espiritual e reencontra o outro lá, ou quando o outro que está lá volta para cá. A gente não tem que ter isso. Né? Eu creio, eu acho, pelo menos, que eu não fiz errado de ter dado as coisas o quanto antes, mexer com aquele, né, tirar aquela energia de velório, aquela energia pesada de morte e trazer uma casa nova para o meu irmão e trazer uma paz para mim, saber que meu irmão está melhor, que ele está num ambiente que agora é a cara dele, não é a cara dos pais, que não fica trazendo tanta lembrança para ele. Porque, coitado, ficar dentro de uma casa onde o pai e a mãe não estão mais e ele já vivia ali com os pais, eu não quis a casa, eu dei a casa para ele. Então, ele tinha que ter o canto dele, não o canto de pai e mãe que já não estão presentes. Eu acho que para o meu irmão ia ser muito ruim psicologicamente falando, né? Emocionalmente. Então, tem casos e casos, né? Agora, você sabendo que na sua família a pessoa é muito materialista, ela é muito apegada, aí eu acho que é diferente, né? Eu acho que minha mãe, ela era materialista, era apegada, mas eu acredito que meu pai, quando desencarnou, do jeito que ele amava aquela velha, eu tenho quase certeza que foi atrás dela, já deve estar, né, dando uns conselhos para ela, brigando os dois, porque os dois viviam brigando. O plano espiritual deve estar tendo um problema lá em cima com aqueles dois. Mas eu não acredito que minha mãe seria capaz de ficar revoltada também, porque foi doado as coisas e agora o meu irmão está numa situação melhor. Ela, como mãe, eu acho que vai querer o melhor para o filho, né? Então, assim, fica aí, aberto à discussão, se vocês quiserem colocar, né, alguma experiência que vocês tiveram, se é ou não é bom doar as coisas logo. Eu, por mim, no dia que eu desencarnar, não quero nada para mim mesmo, não vai ficar nada. Por mim, pode vender tudo, pode sumir com tudo, dá para quem precisa. Eu não me importo, sinceramente, eu não me importo. O que eu me importo é chegar do outro lado
pelo menos ser recebida por uma pessoa que seja, nem que seja o Gabriel, meu anjo de guarda, para me dar um abraço e me dar orientação. Porque já pensou, a gente sair daqui, chega lá, caiu de paraquedas, né? Eu quero, espero, né? Quero não, eu espero que eu tenha esse merecimento de ter uma pessoa do outro lado que me dê orientação. Falar, você não tá perdida não, seja muito bem-vinda, né? Você errou nisso, 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 vamos consertar. Você acertou nisso, 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 parabéns, agora vamos lá. É assim que é o mais importante, é o que a gente é, o que a gente tem. Então eu não concordo muito com isso, não, ficar guardando um monte de coisa de defunto dentro de casa, não, porque se o cara é materialista, ele vai ficar voltando lá, perturbando do mesmo jeito. Então, melhor não, né? Melhor tirar. Quando ele volta, ele vai sofrer um impacto, se ele é materialista. Ah, cadê minhas coisas que não estão mais aqui? Mas pelo menos ele desencana logo, né? Fala, opa, já não é mais meu. Eu acho que é melhor assim.